junto ao povo Gideão. Chegou a hora de lutar. Grande vai ser Glória a escolha. Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez nessa tarde, no programa Azeite de Deus para a Tua Vida. Queremos louvar e agradecer o nome do Senhor, que até aqui Ele tem nos ajudado. Você, amado ouvinte dessa tarde, esteja interagindo conosco. Vamos orar, apresentando esse programa, minha vida e essa emissora nas mãos do nosso Deus. Pai amado e santo, nós queremos engrandecer o Teu nome, bendizer o Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos, ó Deus, apresentar, ó Deus, esse programa, Azeite de Deus para a Tua Vida, no Ministério Azeite de Deus, para que o Seu nome venha a ser ainda mais glorificado. Te peço, amado Espírito Santo, que o Senhor venha tomar a primazia da minha vida, que a palavra de Deus que venha a sair da minha boca nessa tarde venha falar aos corações daqueles que estiverem ouvindo essa programação. Pai, porque esse programa nada mais é de fazer o Teu ID, de pregar o Teu Evangelho, de pregar as Tuas boas novas. Então, ó Deus, aquele que estiver ouvindo, ó Pai, este programa nessa tarde, que seja impactado com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Queremos trazer uma palavra que fica no livro de Reis, Primeiras Reis, capítulo 13. Que diz assim, a partir do versículo 1: Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Quando o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incensos, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prende-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e as cinzas se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora a favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou ao favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não eu iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, não beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Vamos ouvir um louvor em nome de Jesus. Daqui a pouco nós retornaremos com a meditação desse texto em nome de Jesus. Para nós estarmos aqui nessa noite, é a graça que sustenta, é a graça que nós cantamos.
pela graça que estamos aqui. Senhor, a tua graça. Tua graça é motivo de não ser consumido. Tua graça é motivo de não ser consumido. Tua graça, tua graça. Sem tua graça não sei o que seria. Com certeza eu morreria. Se pequei, Senhor, me perdoa, eu sou pó e cinza. Sem tua graça não sei o que seria. Com certeza eu morreria. Se pequei, Senhor, me perdoa, eu sou pó e cinza. Perdão, Senhor, pelos erros que me cercam, pelas coisas erradas que um dia eu cometi. Mas quando estou fraco, brota no meu coração uma voz dizendo: filho, por favor, não para não. Senhor, é tão bom estar totalmente em teus preceitos. Mas confesso a ti, não tem sido fácil não. Mas quando o mundo tenta me dar um basta, tu brada em alta voz, dizendo que a graça ela te basta. Eu peguei a Bíblia e comecei a estudar sobre o rei Davi, que insistia em pecar. Mas Davi estava muito arrependido. Misericórdia, Senhor, é motivo de eu não ser consumido. Tua graça é motivo de eu não ser. Tua graça, alabaraçuri, é graça. Tua graça, tua graça. Tua graça é motivo de eu não ser consumido. Tua graça é motivo de eu não ser consumido. Tua graça, tua graça, tua graça. Senhor, perdão pelos erros que me cercam, pelas coisas erradas que um dia eu cometi. Ah, Senhor, mas quando o mundo tenta me dar um basta, tu brada em alta voz, dizendo: Não para não. eu peguei a Bíblia e comecei a estudar, que insistia em pecar. Mas Davi estava muito arrependido. Misericórdia, Senhor, é o motivo de eu não ser consumido. Tua graça é o motivo de eu não ser consumido. Arabassúria, tua graça é vassoura. É graça. De não ser consumido. Tua graça, tua graça, tua graça. Olha aqui, ó. Tua graça, tua graça. Eu raspo a minha cabeça. Eu raspo a minha cabeça e me jogo de joelhos no chão. Mas te peço, Senhor, não me deixa não, por causa de uma paixão. Senhor, eu sei, eu pequei, eu matei Urias. Sei que eu pequei, sabe o que Deus vai falar pra você? Mas eu sei que, olha aqui, ó. Para de chorar, eu já te perdoei. Para de chorar, Davi, eu já te perdoei. Para de chorar, eu já doei. Em tua graça não sei, com certeza eu morreria. Se pequei, Senhor, me perdoa, eu sou pó e cinza. Eu sou pó, sou pó, eu sou pó, eu sou pó, eu sou pó. Me perdoa, eu sou pó e cinza. Eu sou pó, eu sou pó, eu sou pó, eu sou nada, não 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 sou nada. Olha, abraça. Sou pó, sou pó, sou pó, sou nada, Jesus. Eu sou pó. Eu sou pó. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, né, essa letra, né? Eu fui ministrar em Tijuquinha sexta-feira passada. Pastor Paulo lá
Ministério Jesus Cristo na corrida da sua vinda. E quando eu estava ministrando a palavra do Senhor, o Espírito Santo começou a revelar algumas coisas na igreja. E quando Deus ele quer manifestar a sua glória, o seu poder. E a igreja até que não tinha muita gente, né? E muitas das vezes a gente está passando por alguma situação, ou a igreja está passando por algum tipo de evento, e desanimamos às vezes, né? E Deus falava no meu coração que tinha pessoas que estavam indo só por ir, né? Esquecendo de prestar o culto ao verdadeiro Deus, esquecendo que quem cuida de nós, quem guarda nossa vida, quem nos protege, quem nos abençoa, quem nos livra é o Senhor. E às vezes, por decorrer de diversas circunstâncias que estamos passando, ou que esteja ao nosso derredor ou ao redor, esquecemos do nosso verdadeiro foco, quem é, né? Então, Deus falar aqui, algumas pessoas tinham ido para a igreja como: hoje vai ser um culto como outro qualquer, hoje vai ser a mesma mesmice de sempre. Mas o Deus que a gente serve não é um Deus de pouca coisa, né? O Deus que a gente serve é um Deus que tudo pode fazer, é o Senhor do universo. E o Senhor começou a derramar a sua graça no meio do teu povo. E Deus começou a glorificar o nome dele, a falar com as pessoas. E o Senhor age dessa forma muitas das vezes para mostrar para nós que somos do corpo de Cristo que nosso foco tem que ser Ele. E que mediante qualquer evento que você esteja passando ou venha passar, nós temos que lembrar que o Senhor garante na sua palavra que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria ela pode vir ao amanhecer, né? Porque quando Deus ele quer operar, queridos amados irmãos, ninguém pode impedir o agir do nosso Deus. Basta somente ele assinar com a sua caneta de ouro o querer dele. Porque até o diabo ele tem que nos servir, se essa for a vontade de Deus. Porque ela é boa, perfeita e é agradável às nossas vidas, né? E antes de eu ir para lá, o Senhor falou no meu coração que pessoas iriam sentir a sua presença de uma forma que nunca mais havia sentido, né? E Deus, se Ele falou, Ele veio pela sua palavra para cumprir. E hoje eu estava lendo a palavra do Senhor e o Senhor me direcionou para esse capítulo aqui. E começa com o reinado de Salomão, né? Deus manda ele fazer o templo, que era a vontade do seu pai Davi, e construísse o templo. Mas Deus já havia dito a Davi que por das tuas mãos ter sido derramado muito sangue, Deus ele levantaria um herdeiro para que se cumprisse mais essa profecia. E foi Salomão. Davi é o homem segundo o coração de Deus. E Salomão nasceu e Deus teve esse propósito que fosse através dele que Deus ele construísse o templo. Davi ficou só na vontade. Ainda assim mandou comprar todos os materiais, requisitou todos os materiais, medidas e tudo, mas Deus assim não permitiu que Davi ele inaugurasse o templo. E foi através de Salomão, né? E a palavra do Senhor foi glorificada. E no dia que o templo ficou pronto, a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. E foi uma glória tão grande, tão grande, tão grande, que todos ficaram maravilhados com o poder do nosso Deus, né? Então, Salomão, ele podia ter pedido tantas e tantas coisas a Deus, né?
como nós pedimos. Mas ele chegou em uma das suas orações e disse para Deus que queria sabedoria. E Deus disse para ele: pediste bem. Eu poderia ter pedido ouro e prata e muitas outras coisas, mas pedi de sabedoria. Então, tu serás o homem mais sábio que já existiu, né? E consequentemente terás tudo além da sabedoria que eu te darei. E assim foi-se. A Bíblia também diz que Salomão, ele foi visitado por Deus 2 vezes. Deus falou com ele 2 vezes, fez 2 promessas para ele. E uma das promessas que Deus fez para Salomão foi que, se ele não se desviasse dos seus estatutos, dos seus mandamentos, que o Senhor seria com ele, que o Senhor cumpriria a promessa dele. E Deus, ele usava os profetas para orientar Salomão, para advertir a Salomão. A Bíblia diz também que Salomão, ele tinha 1000 mulheres. E Deus, ele falava para ele ter cuidado com mulheres de outros povos, mulheres de outros costumes, mulheres idólatras, mulheres que não eram de Israel. Mas Salomão começou a desobedecer a Deus aí. Porque Deus disse para ele que se ele não adorasse a outros deuses, Deus cumpriria a promessa na vida dele. Então, irmãos, Salomão, ele não ouviu a voz do Senhor. Deus sabia porque ele estava falando aquilo, né? Muitas das vezes eu e você não queremos ouvir a Deus. Ou achamos que aquilo que Deus falou não vai acontecer agora, né? Ou vemos com outros olhos que não é o tempo, né? Mas só tem 2 formas quando Deus, ele fala. Uma é para eu e você obedecer e vigiar, e a outra é quando se cumpre, quando eu e você não vigia, e aí a profecia de Deus, ele se cumpre. E como ele não ouviu a profecia e não creu na profecia de Deus, e não ouviu atentamente o que Deus estava falando, e amou mulheres de vários povos e mulheres de outros costumes idólatras, mas a palavra do Senhor, ela diz que Deus abomina. Deus, ele não aceita que eu e você idolatre outro Deus, a não ser Ele, porque Ele é o único Deus verdadeiro. É o único Deus que deve ser adorado. Se você adorar qualquer outro Deus que seja, você já está em pecado, porque Deus, ele deixou na sua palavra que não ao Deus adorarás, e só a mim prestarás culto. Mas só que Salomão, ele não se atentou ao que Deus estava falando. Era o homem mais sábio, né, de todos os tempos. Todo mundo se encantava com a sabedoria dele, não é verdade? Até a tal de uma rainha de Sabá, ela foi conhecer pessoalmente, ouviu falar do rei Salomão, da sua sabedoria, da sua riqueza, da forma que ele conduzia o reino e o povo. E ela deixou o seu reino com uma comitiva de exército, levando iguarias, presentes, e foi conhecer Salomão. Foi tirar a prova dos novos, como a gente costuma dizer na vida secular. E foi recebida por Salomão. E ela observou verdadeiramente que ele era muito mais sábio, né,
do que o que tinham falado que ele era. E se admiraram com a forma que ele conduzia o seu reino, as pessoas, né? Ela frisava até nos seus soldados, nos seus funcionários. Ela se encantou com a sabedoria daquele homem. E disse para ele, além de dar iguarias, presentes, madeiras, coisas que ele não tinha, e ela levou para presenteá-lo, ela disse para ele que é bem-aventurado o Deus que você serve. Veja, irmãos, que ela era uma mulher idólatra, não é? Veja que ela era uma mulher que não servia a Deus. Veja que ela era uma mulher que não foi criada nos princípios de Israel, né? Mas ela reconheceu que Deus era na vida dele, pela forma que ele conduzia, pela forma que ele falava, né? E pela forma com que os seus criados se comportavam. Ela viu que tinha algo diferente na vida daquele homem. Mas só que com o passar dos anos, Salomão começou a ouvir as suas concubinas, as suas mulheres de outros povos, mulheres idólatras, mulheres que cultuavam outros deuses. E Salomão começou a deixar de adorar ao único Deus verdadeiro para começar a cultuar outros deuses. Aqui no versículo 7, no versículo 6 do capítulo 10, diz assim: assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em servir ao Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificava os seus deuses. Veja que em vez de ele, com a sua sabedoria, em vez de ele obedecer o que Deus havia falado para ele, em vez de ele induzir verdadeiramente aquelas mulheres a servir ao único Deus verdadeiro, ao Deus que ele outrora prestava culto, ao Deus que deu sabedoria para ele, ao Deus que fez ele construir o templo e viu a glória de Deus ser manifestada naquele lugar. Ele começou a cultuar outros deuses para satisfazer a vontade das suas mulheres estrangeiras. Quer dizer, ele começou a agradar, ele começou a cochear entre dois pensamentos. O livro de Apocalipse diz que é melhor que você seja quente ou frio do que morno, né? E aos poucos, o rei Salomão começou a sair da presença de Deus, do centro da vontade de Deus, a deixar de fazer as coisas que agradavam a Deus. E olha, que eram coisas que abominavam aos olhos do Senhor. Começou a fazer culto a outros deuses. Em vez de pregar a palavra, em vez de pregar a verdade para aquelas mulheres, ele começou a fazer a vontade delas. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Muitos pregam quando falam da lentilha de Esaú e de Jacó, mas a lentilha, naquela situação que representava um cozido, né, um bocado, uma comida típica daquela época, mas espiritualmente nós podemos colocar essa situação de Salomão e trocando com um prato de lentilha.
uma barganha, né? Porque Esaú foi caçar, era um caçador nato. A Bíblia diz que Esaú era um caçador nato, era um dos melhores que tinha naquela época. Já Salomão não, cuidava mais dos pergaminhos, tratava mais, tinha outras aptidões. Mas só que havia uma profecia, que quando Deus abriu a malha de Rebeca, ele disse: olha, de dentro do teu ventre sairá duas nações, e o menor servirá ao maior. Interessante, né? Que a Bíblia relata que quando chegou a hora do parto, que Esaú, ele saiu do ventre da mãe, a Bíblia diz que Jacó veio agarrado no seu calcanhar. E antes de ocorrer o parto, né, Deus já havia falado que o maior serviria ao menor. É uma das palavras que eu certa vez comecei a meditar com o Espírito Santo sobre isso. Veja como a soberania de Deus e a perfeição do nosso Deus. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó nasceu agarrado no seu calcanhar. E a profecia dizia que o maior serviria ao menor. Não é? Mas Esaú nasceu primeiro, e aí? A primogenitura é de Esaú, a herança era de Esaú, a bênção do seu pai era para Esaú e não para Jacó, não é? Mas muitos estão trocando a verdade, muitos estão deixando de adorar a Deus, muitos estão trocando o seu chamado por um prato de lentilha. Veja que no momento que Esaú volta da caça, cansado, é certo, afadigado, que isso era do sol quente, né? De estar procurando um animal para caçar e durar o dia todo, e muitas das vezes não chegar com caça nenhuma. Ele, quando chega, voltando dessa labuta, ele encontra o seu irmão Jacó fazendo aquele guisado. E cheirava em suas narinas. E aquela fome apertada, e batendo aquela fome, e ele pediu a Jacó que desse aquele guisado para ele. E aí Jacó, né, disse para ele: olha, te dou, mas é um preço. Eu posso te dar esse guisado aqui. Você está com fome, não é? Você está precisando, não é? Está cheirando em suas narinas aí, não está? Você está com fome, não está? Estou com fome, sim. Daí, meu irmão, esse guisado aí, passei o dia todo na floresta caçando. Estou morto de fome. Eu te dou, mas tem um preço. Não é assim que o diabo ele barganha contra a minha vida e com a sua? Tentando lhe seduzir, tentando lhe persuadir, não é? Tentando enganar você, porque o diabo ele sabe da minha necessidade e também da sua. Mas o que o diabo ele quer, sabe o que é que ele quer fazer comigo e com você? É nos envergonhar. É fazer com que eu e você minta, fazer com que eu e você deixe de pregar a verdade. Porque é isso que o diabo ele quer fazer, nos envergonhar perante muitos. E aí quando ele pede aquele guisado, aquela comida que estava cheirando, e quando a gente está com fome, né? Quando a gente está com fome, qualquer comida fica saborosa, não é verdade? É como se quando a gente está precisando de algo,
muitas das vezes, aquele que aparece na nossa frente e acha que é Deus que está trazendo para nós, acha que é Deus que está mandando para nós, não é? O diabo também sabe, meus amados, da minha necessidade e da sua. O diabo também ele sabe do que você precisa e necessita. Sabe? E o que ele quer fazer é nos envergonhar. O que ele quer fazer é nos destruir. O que ele quer fazer é que a gente abra brechas em nossas vidas para que ele possa entrar e se andar conosco. E naquele instante, Esaú ouviu seu irmão dizer: tá, eu te dou tudinho aqui, esse guisado todinho aqui para você. Acabei de fazer aqui, tá? Delicioso, mas tem um preço. E ele pergunta: o que é? Vamos fazer uma troca então. Não era nem sobre isso que era para mim falar agora, mas o Espírito Santo ele me direcionou a falar sobre isso e eu tenho que obedecer à voz dele. Que troca é essa, Jacó? Que troca é essa que o senhor quer? Vê logo aí, porque eu estou com muita fome. Aleluia, louvado seja Deus. Estou com muita fome. Eu te dou esse guisado aqui. Está saboroso, delicioso, quentinho, feito há poucos instantes. O que é que você quer, Jacó? Qual é a troca? Pode participar, irmão. Ele disse: olha, eu quero a sua progenitura. Eu quero a sua progenitura. Primogenitura. Eu quero o seu chamado. Eu quero aquilo que Deus te deu. Está falando nessa tarde. Irmão. Talvez você não tenha dado o valor que Deus te deu. Porque assim Esaú fez. Muitos têm feito isso hoje em dia. Muitos têm trocado o chamado de Deus. Muitos têm trocado aquilo que Deus planejou para a nossa vida por um prato de lentilha. E Jacó disse: eu te dou esse prato de lentilha gostoso, saboroso, maravilhoso, cheiroso. Mas se você me der a tua progenitura. Eu não sei se Esaú pensou logo. Eu não sei se a fome era tanta. Eu não sei se a necessidade era perversa. Só sei que Esaú ele caiu na cilada do diabo. Ele trocou o seu chamado, a sua preferência por um prato de comida. E um prato de comida, aqueles amados e ouvintes dessa tarde, pode ser qualquer situação que te envergonhe. Porque o diabo ele quer fazer isso com a minha vida e com a sua, te envergonhar, te destruir, fazer você cair, não é? Porque o diabo ele sabe do que você precisa. O diabo também ele sabe da minha e da sua necessidade. Ele sabe. O diabo ele foi tentar Jesus no deserto de jejum. Dá para você parar para pensar um momento sobre isso? Jesus ele estava no deserto, em jejum de 40 dias e 40 noites, e Satanás ele foi tentar Jesus. Por que é que ele não vai tentar eu e você?
Veja a ousadia do diabo, não é? Porque, se formos conjecturar aqui, o homem, Jesus, estava em consagração, em jejum. Em jejum. E Satanás, ele foi tentar Jesus em consagração. Imagine eu e você sem estar em consagração. Imagine eu e você sem estar em oração. Imagine eu e você sem subir ao monte e buscar a Deus. Imagine. Eu vou deixar você refletir nessa tarde. Porque se ele for tentar Jesus no deserto, irmão, coitadinho de mim e de você. Coitadinho de mim e de você. Prato de lentilha era somente uma fichinha. Comparado à tentação de Jesus no deserto, Satanás, é uma fichinha. Mas Esaú, ele olhou a sua necessidade naquele momento. Esqueceu que Deus é grande, Deus não é pequeno. Esqueceu que Deus só tem coisas grandes para mim e para a sua vida. Mas muitas das vezes você não quer esperar, não é? Não, eu vou ficar com um prato de lentilha e depois Deus ele vai me dar aquilo que ele prometeu. Não é bem assim não, irmão. Deus ele aposta em mim e em você, para ver até onde você pode chegar, para ver até onde a sua fé chega, para ver até onde você crê. Certa vez, quando eu fui para Belo Horizonte, fazer a obra missionária em Belo Horizonte, e fui para uma cidade chamada Corinto, e lá tem um pastor Paulo, e eu fiquei lá na sua casa hospedado alguns dias, e toda tarde ele ia visitar. Certa tarde ia no presídio, pregar a palavra do Senhor, e eu ia com ele. Aprendi muito naquela época. Deus me ensinou muitas coisas. E o Espírito Santo está me lembrando aqui de uma situação que eu passei na casa de uma irmã. Eu fui com ele visitar uma irmã que estava sem ir para a igreja, por alguma razão. E quando a gente estava lá em oração na casa da irmã, o Espírito Santo me revelava algo da sua vida. E assim eu falei para ela, disse: irmã, Deus me mostrava algo que a irmã não completou. Uma missão que está inacabada na sua vida. E essa irmã, ela começou a chorar. Chorar em prantos mesmo. E ela dizia para mim assim, ela disse: você veio do lado do Sergipe, não é do Sergipe, ela fala um sotaque diferente, não é do Sergipe que você veio? Eu disse: amém. Você não viria de lá do Sergipe, porque você não conhece da minha vida, você não sabe do que eu tenho passado, do que eu tenho enfrentado, se não fosse Deus que usasse a sua boca. E ela me disse que veio de São Paulo, estava lá no interior de Belo Horizonte, e congregava uma igreja lá em São Paulo. E ela me contava que era muito humilhada lá, nesse lugar. Era muito pisoteada. E quanto mais era humilhada, era esquecida, era isolada, era maltratada, mais Deus se revelava para ela. Que é no momento do deserto que Deus mostra quem é nosso amigo verdadeiro, né? E ela comentava que Deus revelava algo oculto, profundo, escondido no altar. E ela fazia parte do ciclo de oração daquele ministério. E aí sabe o que aconteceu, irmão? Ela me contando que disse para Deus que ia se embora.
e que não ia falar nem dizer nada não, porque ela era pequenininha. E que Deus usasse outra pessoa, porque ela ia pegar a mala dela e ia voltar para casa. Só que ela não obedeceu à voz do Senhor. Só que não era o tempo de Deus. Só que não era o que Deus queria que ela fizesse. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente está no lugar que a gente é humilhado, que a gente chora, que a gente pede a Deus para entrar com providência, e aí Deus vem e manda o anjo recolher a lágrima, né? E quando Deus ele vê um homem ou uma mulher de Deus chorando por causa da sua obra, não fica desse jeito não, irmão. Não fica de qualquer jeito não. Pela obra dele, quando eu e você chora, quando eu e você quer fazer a vontade de Deus e não deixa você fazer, e você chora e é humilhado por isso, Deus ele não deixa de qualquer jeito não. Não foi só na vida dessa mulher, mas também já foi na minha também. E ela disse, eu vim me embora, irmão. Porque eu disse para Deus que não ia fazer, não ia fazer e não ia fazer. Aí eu me lembro de Jonas. Jonas disse que não ia fazer, não ia fazer, não ia fazer. Né? Quem somos nós quando existe o querer de Deus? Quem somos nós? Nessas horas esquecemos ou não queremos ser mais o vaso na mão do orelho, né? Só que, pasmem, ela tinha 7 irmãos. Ela não me contou o tempo que ela já tinha vindo embora de São Paulo. Mas, sabe o que estava acontecendo? Ela já tinha perdido 3 irmãos. Desse tempo para cá, que ela veio embora para sua terra natal, Deus já tinha levado 3 irmãos dela. E ela confessara que Deus usou alguns irmãos para dizer que se ela não voltasse, se ela não fosse lá completar a missão dela, que os outros iriam também. Desse jeito. Deus ele tem a forma de trabalhar na minha vida e na sua. Deus conhece o seu passado e o meu. Deus conhece a sua estrutura e a minha. Não adianta você querer enganar ninguém. Você pode enganar ao da direita e da esquerda, mas o de cima ninguém pode enganar. E eu lá na casa dela, ela disse, irmão, Deus não ia mandar você de tão longe, lá do Sergipe, né? Para falar comigo e eu obedecer dessa vez. Eu vou voltar. E à noite no culto a gente ia cantar, que eu nem ministrava ainda, ó. 2009, vai fazer 10 anos quase. Eu nem pregava ainda, só era um adorador do Senhor. E quando foi à noite no culto, ela disse, pediu o microfone ao pastor, pediu para o pastor abençoar ela, que ela estava voltando em prantos, em lágrimas, para terminar a missão que Deus tinha dado para ela. Você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. Vale a pena servir ao Deus verdadeiro. Vale a pena. Porque no momento da dor, no momento que querem te humilhar, jogar para escanteio, e não dá nada por você, mas Deus ele dá. E Deus foi Deus que te escolheu para falar a verdade, para dizer a verdade,
Doa quem doer. Goste quem quiser gostar de você. Nós vamos ouvir mais um louvor, daqui a pouco a gente volta para ver se eu consigo ministrar aquilo que eu estudei hoje de manhã. Mas o Espírito Santo, Ele faz como Ele quer na minha vida. Receba aí do Senhor em nome de Jesus. Eu te darei vitória. Hoje fiz uma oração tão diferente, com lágrimas nos olhos, com dor dentro do peito, coração apertado, senti necessidade de me ajoelhar, de me humilhar, jogar todo o meu fardo e julgos tão pesados, com marcas do passado que sufocam o presente. Então lembrei do Senhor que pode me ouvir sem me julgar. Ali me derramei, de tudo eu falei, e com sinceridade eu pude conversar, pois Ele me ouviu sem me interromper, e olhando em seus olhos não vi me condenar. Agora que aprendi, não quero mais sofrer, vivendo de migalhas caídas pelo chão. Eu dobro os meus joelhos e choro pra Deus. Agora eu não choro mais em vão. Então lembrei do Senhor que pode me ouvir sem me julgar. Ali me derramei, de tudo eu falei, e com sinceridade eu pude conversar, pois Ele me ouviu sem nem me interromper, e olhando em seus olhos não vi me condenar. Agora que aprendi, não quero mais sofrer, vivendo de migalhas caídas pelo chão. Eu dobro os meus joelhos e choro pra Deus. Agora eu não choro mais em vão. O choro pra Deus é mais que 1000 palavras. Uma lágrima que cai derruba a muralha, destrói o inimigo, faz o mal sair. Você chora e Deus escuta sua lágrima cair. O inverno estremece se os joelhos se dobram. Foi assim com Daniel, os leões se calaram. Não resiste, não desiste de chorar ajoelhado. Deus atende o seu choro e você é abençoado. Ali me derramei, de tudo eu falei, e com sinceridade eu pude conversar, pois Ele me ouviu sem ele interromper, olhando em seus olhos não vi me condenar. Agora que aprendi, não quero mais sofrer, vivendo de migalhas caídas pelo chão. Eu dobro os meus joelhos e choro pra Deus. Agora eu não choro mais em vão. Agora eu não choro mais em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente faz o que Deus quer e obedece o seu desígnio, é espinhoso, porque não agrada a muitos, verdade? Mas é melhor agradar a Deus e desagradar o mundo do que agradar o mundo e desagradar a Deus. Salomão começou indo bem,
mas no final deixou de ouvir a voz de Deus e passou a adorar quem era não digno de ser adorado. Mas a palavra dessa tarde é justamente essa. Não era sobre isso que eu tinha programado para poder ministrar, a ficar para outro programa, que o Espírito Santo queria falar com você que está me ouvindo nessa tarde, né? Com o testemunho forte daquela missionária lá de Belo Horizonte, que sirva de lição para a minha vida e para a sua. Quando Deus aí te der uma missão para você executar, não precisa ninguém acreditar não, só você e Deus, porque Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com aqueles que querem servir e obedecer o seu desígnio e a sua vontade. E muitos estão trocando verdadeiramente a vontade de Deus por um prato de lentilha. Que não seja eu e nem você nessa tarde. Que você continue firme com aquilo que Deus propôs no seu coração para fazer. Porque quando você estiver em apuros, só Deus que vai te sustentar. Quando você estiver aflito, é só Deus que vai te ajudar. Quando você for perseguido, só Deus que pode te livrar. Então fica nessa tarde com essa palavra. Em nome de Jesus, nós vamos falar dos patrocinadores. Já estão no finalzinho do meu programa, né? O irmão Jorge já está me expulsando. Nós temos que ir embora em nome de Jesus. Sofia Moto Express, meu amigo Vinícius, estive com ele ontem pela manhã, fica ali perto do Hospital Universitário, ali do HU. Se precisou de um mototáxi, fazer encomenda, ligue para a Moto Sofia Express, 3215-6911, 3215-9667, falar com Vinícius. Nova Jerusalém, precisou viajar, fazer excursão, ligue para nosso amigo Magnaldo, tem uma trânsito novinha para poder conduzir as pessoas lá. Você é de igreja, né? Outra, qualquer denominação, quiser fazer um passeio, viajar, ligue para nosso amigo Magnaldo, ele está nos ajudando aqui no programa, manter esse programa. O número de telefone dele é 998580604, 988017976. Diga que fale que ouviu o programa em nome de Jesus. E cajado.com, precisou consertar seu computador, notebook, instalar a internet, impressora, colocar banner na sua loja, na sua empresa, ligue para nós, né? 996565958 e 988480282, falar com esse humilde servo que vos fala em nome de Jesus. Agradecer aos amados ouvintes nessa tarde, que Deus tenha falado fortemente aos nossos corações. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Um bom final de semana. Sexta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui com o programa Azeite de Deus para a tua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ao povo Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história, te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória.